Quando se pensa em arte naif, a primeira dúvida que surge é o que é naif, que é a origem, né, de toda essa discussão. Então, a palavra naif, né, para quem não teve tempo de pesquisar ainda, naif significa ingênua. Então, veja bem, já é um nome que vem carregado de preconceito, né? Quando você fala assim, é um artista naif, você está falando, teoricamente, que é um artista ingênuo. E quando você pensa que a maioria dos artistas naifes, eles vêm, né, de classes menos abastadas da população, de pessoas marginalizadas, marginalizadas pela raça, né, principalmente, pelo estudo, você começa a perceber como a arte naif ela fica num espaço, é um espaço meio escuro, né, meio escondido. As pessoas acham a arte naif algo bonitinho, né, algo que vem do povo, que vem da cultura popular. E, na verdade, a arte naif é bem mais profundo do que isso. Né? Não é apenas uma manifestação bonitinha, mas é uma interpretação visual do mundo, né? Muito legítima. Então, a palavra naif tem esse nome, na verdade, devido a um pintor francês chamado Henri Rousseau. O Henri Rousseau era um alfandegário, ele ficava com uma cancela, abrindo, né, e fechando a cancela, e nas horas vagas, né, perto de Paris, das fronteiras de Paris, da cidade de Paris, e nas horas vagas começou a fazer um trabalho visual, a pintar. A pintura dele era absolutamente diferente, por quê? Porque era uma pintura não acadêmica, porque ele era autodidata, não frequentava escolas, não frequentava universidades. Ele estava praticamente desconhecido, até que Picasso, o grande Picasso, né, o imortal Picasso, convida Henri Rousseau para uma festa, e nessa festa ele vai dizer: este sim é o grande artista, este é o rei dos pintores. Aí todo mundo ficou olhando, quem será que o Picasso vai falar isso? E ele diz: Henri Rousseau. Então, na verdade, ele estava brincando, né? Ele estava ironizando o Rousseau, e o Rousseau acreditou, né, que aquilo realmente fosse um fato e não uma brincadeira. De qualquer maneira, a partir daí, começou a se chamar de artistas naifes esses artistas de origem popular, sem estudo, e que no Brasil e no leste europeu, eles são muito recorrentes. Então, nós temos, se você tivesse que colocar os principais países com artistas naifes do mundo, você tem o Haiti, né, que é uma região de artistas onde, por exemplo, o tema do voodoo ele é tratado por meio da arte naif, né, arte popular. Você tem parte dos Estados Unidos, principalmente o sul dos Estados Unidos, aquela região da Virgínia, né, onde você tem toda a questão da escravidão, colheita de algodão. Você tem o leste europeu, né, a antiga Iugoslávia, a Hungria, onde é uma arte muito nacionalista. Você pega a arte naif húngara, ela é toda em vermelho, verde e branco. Quase tudo é vermelho, verde e branco. São as cores da bandeira da Hungria. E eles são muito bons em escultura, em madeira, porque como tem a parte do frio do ano, né, as estações mais frias, eles ficam em casa entalhando. Então, eles entalham, depois pintam com as cores da bandeira. E na América do Sul tem a Argentina, onde o artista naif geralmente é um artista mais formado em arte no seguinte sentido. São pessoas de classe social mais alta, que geralmente aposentadas, principalmente mulheres que criam os filhos e começam a pintar, mesmo sem ter ido à escola. E no Brasil, que como tudo no Brasil tem essa diversidade, você tem a arte naif no Brasil, principalmente com base popular. E quando eu falo com base popular, eu estou falando muito arte naif baseada em folclore. Folclore seja do interior de São Paulo, então você tem o José Antônio da Silva, que é o maior artista naif, né, brasileiro, né, considerado pela crítica, o Valdomiro de Deus, né, que é baiano, mas radicado em Osasco, depois em São Paulo e atualmente mora em Goiânia. Então são dois artistas totalmente diferentes no estilo, mas têm a mesma origem. Aprenderam a pintar sozinhos e têm uma visão única do mundo. Então, o mais interessante de estudar arte naif, né, que é a minha área tal de especialidade, etc., o mais legal é o seguinte: cada artista naif é um mundo à parte, é um mundo separado. Então, se você pega o Valdomiro de Deus, né, o José Antônio da Silva, que eu comentei agora, você pega a Maria Auxiliadora, cada um desses artistas tem uma expressão visual diferente. Diferente na cor, diferente na temática. Então, ao contrário, se eu digo, por exemplo, expressionismo, todo mundo que está ouvindo aqui esse bate-papo, né? Expressionismo, todo mundo imagina, cor quente, gesto largo, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é dor, sofrimento, agonia, pós-guerra. Quando eu falo arte naif, é quase como dizer nada, porque cada artista naif vai ter a sua linguagem própria.
Então, particularmente, né, o meu interesse aí acadêmico de arte naif surgiu exatamente daí, porque cada artista naif que eu escrevia é um mundo à parte. Você tem que conhecer quem é a pessoa, de que região, do que ele está falando, quais são as perguntas interiores, quais são as indagações. E essa riqueza da arte naif é que coloca o Brasil, né, num patamar extremamente elevado de arte naif. Alguns não gostam de chamar de arte naif, alguns preferem chamar, né, de, por exemplo, de arte popular, que é menos preconceituoso que naif, mas de qualquer maneira ainda tem essa ideia de popular, né? O popular, infelizmente, carrega, né, uma pecha, aí, um carimbo de exótico. Né? Então, acho que todo mundo tem essa. Quando se fala em arte popular, tem sempre esse lado, uma arte exótica, né, uma arte diferente. Então, uma grande conquista que vem ocorrendo nos últimos anos é a formação de grupos de artistas que se chamam naifs. Né? Eu, particularmente, eu falo com esses grupos sempre, eles deveriam abrir mão do nome naif, eles deveriam ir para o caminho da arte popular, para entender que essa arte ela é autêntica e ela é diferente. Cada nova expressão visual é um novo mundo que se abre à tua frente. Eu acho que isso que caracteriza a arte naif, e quem colocar, por exemplo, na internet, né, se você colocar depois dessa fala arte naif, você vai encontrar dezenas de definições, algumas muito contraditórias, mas todas elas concordam nesse ponto. Cada artista naif é um mundo, é uma interpretação popular da realidade existencial de cada um de nós, de uma região, né, do Brasil ou de um outro lugar. Então, basicamente, arte naif é o universo para você se deliciar, porque o que não falta é diversidade.